Bora lá, galera, a nossa primeira questão do Enem de 2020, e a questão diz o seguinte: em uma usina geradora de energia elétrica, seja através de uma quebra d'água ou através de vapor sob pressão, as partes do gerador são postas a girar. O movimento relativo de um ímã em relação a um conjunto de bobinas produz um fluxo magnético variável através delas, gerando uma diferença de potencial em seus terminais. Durante o funcionamento de um dos geradores, o operador de uma usina percebeu que houve um aumento inesperado da diferença de potencial elétrico nos terminais das bobinas. Nessa situação, o aumento do módulo da diferença de potencial obtido nos terminais das bobinas resulta do aumento do ou da... Bem, essa questão ela é bem simples, ela basicamente, a ideia dessa questão caiu na prova de 2019, caiu na prova de 2018, está aí agora na prova de 2020, é uma coisa bem recorrente e eu vou explicar para vocês antes de a gente ler as nossas alternativas. Que é o seguinte, aqui eu tenho um simulador de usina hidrelétrica, ou qualquer usina. Basicamente, toda usina ela tem uma bobina, que nada mais é do que um fio enrolado centenas, talvez milhares de vezes, ok? E aí na ponta desse fio, eu coloquei aqui um LED, tá? Então não tem nada, não tem bateria, não tem nada aqui dentro desse fio. A única coisa que tem é fio enrolado e um LED na pontinha, porque é a nossa lâmpada. E aqui eu tenho um ímã muito forte. E com isso a gente tem a ideia de uma hidrelétrica. O que acontece dentro de uma hidrelétrica? O ímã ele fica próximo da bobina, ok? E a água cai de uma maneira a fazer o ímã ficar girando aqui próximo da bobina. Esse giro do ímã próximo da bobina faz uma coisa muito importante. Vamos supor que aqui na ponta do ímã eu tenho um campo magnético de valor 10, tá? Esse ímã ele é muito forte, para falar a verdade tem vários pedacinhos deles aqui, ó, não consigo separar ele com uma mão só, tenho que usar duas mãos para separar os pedacinhos, tá? Ele é muito forte. Então vamos supor que aqui, perto dele, o campo magnético vale 10. E se eu afastar o campo magnético, que a bobina vai sentir vai ser 0. A bobina sente 10, a bobina sente nada. A bobina sente 10, a bobina não sente nada. O que acontece é o seguinte, essa mudança que é sentida pela bobina, a gente vai chamar de fluxo. Então, quando o fluxo, isso aqui ó, eu estou mudando o fluxo. Estou aumentando aqui o fluxo de campo magnético, colocando mais campo magnético aqui dentro da minha bobina e estou diminuindo o fluxo do campo magnético. O fluxo do campo magnético também não é tão importante, porque em teoria o fluxo vai depender do campo magnético e do tamanho da bobina. E note, aqui ele é grande, aqui ele é pequeno. Aqui ele é grande, aqui ele é pequeno. Isso é importante? Algo aconteceu? Não. Grande e pequeno. O grande lance dessa questão, que cai em todo o Enem praticamente, é o seguinte, é uma mudança na velocidade com que o fluxo muda. Note que eu estou mudando o fluxo, mas eu estou mudando o fluxo devagar. E se eu mudasse o fluxo rápido? Será que o ímã ia acender? O ímã não. Será que o ímã ia acender o LED? Essa é uma pergunta interessante. Então, coloca aqui meu ímã, tá com uma intensidade bem grande, tá? E eu vou tirar muito rápido o meu ímã. O que acontece? O LED acendeu. Então aqui, ó. Acendeu. Então, se eu passar aqui muito rápido o meu ímã, o meu LED ele começa a acender. Quanto mais rápido eu passo, ou seja, muito campo, pouco campo, muito campo, pouco campo, muito campo, pouco campo. Eu estou mudando, existe o fluxo, eu estou mudando o fluxo muito rápido, isso aumenta a potência aqui nos meus terminais, que no caso está acendendo o meu LED. É assim que funciona uma hidrelétrica. Agora que a gente entendeu como funciona uma hidrelétrica, vamos agora ver qual seria a resposta certa aqui, que seria culpado pelo aumento da energia produzida lá nos terminais da bobina. Antes disso, vamos aqui ilustrar rapidinho. Aqui eu tenho minha bobina, que é o fio enrolado, e daí dela sai 2 fios, né? E vamos supor que tem uma lâmpada aqui para acender. Isso é bem o exemplo que eu dei aqui de forma experimental. E bem aqui do lado tem o meu ímã norte-sul. Numa hidrelétrica, o que a gente tem é que isso aqui está com um eixo. Esse ímã ele pode girar. E o que é feito é deixar a água aqui ó, batendo desse lado de cá e eventualmente isso aqui vai girando, tá? Isso girando quer dizer assim, ó, aqui tem um campo magnético muito intenso, bem pertinho aqui, ó, passando por dentro da bobina, só que devido ao giro, esse campo magnético diminui. Aí isso vem ao sul para cá, bota o campo, gira de novo, depois vem ao norte, ou seja, o campo magnético ele fica muito intenso quando o ímã está na horizontal e ele diminui quando o ímã está na vertical.
Essa seria a ideia. E essa rotação, certo, ia fazer essa variação. Lembrando que o segredo está na palavra variação. Não é porque eu tenho um campo magnético muito intenso aqui, por exemplo, não é porque eu tenho um campo magnético muito intenso aqui que o meu LED acendeu. Quando eu botei o ímã próximo, ele não acendeu. Não é ter um campo magnético forte, potente. Isso não tem nada a ver. O que eu precisava fazer é ter o campo, tirar o campo. Ter o campo, tirar o campo. Eu tinha que fazer ele variar. E quanto mais rápido eu fazia ele variar, maior era a minha potência para poder acender o meu LED. Então o segredo está na palavra variação. Daqui na questão eu não está usando exatamente essa palavra, mas tem aqui um sinônimo. Vamos lá. O intervalo de tempo, letra A, o intervalo de tempo em que as bobinas ficam imersas no campo magnético externo por meio de uma diminuição da velocidade no eixo de rotação do gerador. O que ele está afirmando? O ímã ele vai girar mais devagar. Se ele girar mais devagar, o campo aqui, ó, o fluxo magnético, o campo que passa aqui, ele vai mudar muito rápido? Não, ele vai mudar devagarzinho. É muito intenso, aí vai diminuindo quando o ímã ficar assim. Aí ele vai diminuindo devagarzinho. Seria o análogo que eu fiz quando eu afastei o meu ímã da bobina lentamente. O LED acendeu? Não, não é a letra A. Não é se o ímã girar mais devagar, você vai diminuir a potência gerada aqui nos terminais e não aumentar. Então não é a letra A. Letra B, fluxo magnético através das bobinas. Já está errado. Por quê? Não é eu ter um fluxo. Fluxo é ter muito campo magnético passando na bobina. Isso vai importar? Não. Para eu ter muito campo magnético passando na bobina, basta eu estar com o ímã próximo. Pronto, o ímã aqui apontado, norte, e ele bem próximo tem muito campo magnético passando pela bobina. Isso vai fazer ele acender? Não. Não é o fluxo magnético. É a variação do fluxo. É eu ter muito campo magnético e do nada tirar todo aquele campo. Isso sim vai aumentar a potência gerada na bobina. Então não é a letra B. Letra C, intensidade do campo magnético. É a mesma coisa que ter um fluxo, quase a mesma coisa, tá? Mas a gente pode dizer que é quase a mesma coisa. Intensidade do campo magnético é ter muito campo magnético aqui perto. Vai fazer diferença? Não, não é a intensidade do campo. É justamente essa ter muito campo e de repente tirar. É a variação. Essa é a resposta. E aí a gente chega aqui na letra D, que é a resposta. Olha o que ele diz. A rapidez com que o fluxo magnético varia. A gente tem um fluxo. Ok, tá aqui, ó. Tem um fluxo. De repente, quando isso gira, se isso girar muito rápido, esse fluxo todo some. Essa mudança é aquilo. Ter o ímã próximo, eu tiro o ímã rápido e de repente o campo some. É isso que vai fazer aparecer aqui, ó, uma potência, um potencial elétrico, uma energia elétrica. Então aqui, ó, a rapidez com que o fluxo magnético varia através das bobinas por meio de um aumento em sua velocidade angular. O que ele está falando? Se aqui a água cair com mais velocidade, mais rápido, o meu ímã ele vai girar mais rápido. Se ele girar mais rápido, o campo vai ser de repente ele tira esse campo muito rápido, coloca campo, tira esse campo. Isso sim, muito rápido, vai fazer o nosso LED acender, que seria análogo quando eu puxei o meu ímã muito rápido, o meu LED acendeu. Tá? Então, gabarito, letra D. Olhando aqui a letra E, resistência interna do condutor que constitui as bobinas por meio de um aumento na espessura dos terminais. Isso não tem nada a ver, você está aumentando a resistência. Se você aumenta a resistência, isso não vai gerar mais energia elétrica, ok? Então, nosso gabarito, letra D.